Vamos lá, pessoal. Então, assim, nas minhas anotações aqui, a gente tinha começado, né, na aula passada, a falar um pouco das indústrias, e a gente falou até ao momento onde estão concentradas as indústrias de tecnologia, né, os polos tecnológicos dentro da Índia, né? Que aí a gente vai sempre, né, remeter àquela ideia dos extremos, né? Da extrema pobreza, dividir lugar Ô, com. dona, tá sem som pra mim. Tá sem som? Pra mim, eu tô escutando normal. Porque aqui o meu microfone tá aberto. Tem mais alguém que tá sem ouvir? Ana, tenta pôr no alto-falante. Às vezes está em som de telefone. Se não der certo, Ana, você pode, desculpa, mas tentar sair e entrar de novo, que às vezes consegue voltar ao normal, tá bom? Ah, eu também. Olha que esperta que a professora é essa. Ela não tá me ouvindo, né, gente? Como é que eu vou explicar para ela? Ai, meu Deus, desculpa, a leseira. Vamos lá. Retomando aqui. A questão, né, dessa desigualdade, né? Então, extrema pobreza e polos de alta tecnologia e produção de conhecimento, né? Então, assim, existe um cuidado em relação à formação científica e tecnológica que é oferecido, em especial na educação superior. Então, para quem chega à faculdade, né, à universidade, existe a possibilidade de ter uma formação impecável nessas áreas do conhecimento. A Índia preza muito pelo incentivo e o investimento na educação aí voltada para a produção de tecnologias, né? Porque eles já entenderam que essa é uma atividade que traz muito dinheiro, né? Que consegue devolver bastante rendimento aí para o país. Então, de novo, é aquela ideia de enxergar a educação não como despesa, mas como investimento, né? E é um investimento que ele não é um investimento imediato, não é? Eu estou colocando dinheiro hoje, não vai ser amanhã já que eu vou enxergar o resultado disso. É um investimento a longo prazo, né? Então, eles sacaram isso. Sim, a gente viu que existem uma série de problemas em relação à educação que é oferecida para a população indiana, mas, como eu disse, no ensino superior, eles têm tomado esse cuidado porque eles perceberam que financeiramente tem um retorno muito certeiro, é garantido o retorno desse investimento, tá? Então, assim, esse empenho, né, em garantir uma boa formação nessas áreas, acaba sendo também um atrativo para empresas de outros países buscar mão de obra na Índia. Então, aquela ideia que a gente ouve aqui no Brasil, não sei se vocês já ouviram essa expressão, fuga de cérebros. Vocês já ouviram essa expressão? Não. Olha só, né? Fuga de cérebros. Fuga, né? A pessoa está fugindo mesmo. Mas fugindo do que exatamente? Fugindo da falta de oportunidades de trabalho para quem buscou aí se aperfeiçoar em campos científicos e de desenvolvimento de tecnologia. Aqui no Brasil existe um movimento de fuga de cérebro, então tem muita gente que se especializa, sabe muito daquela área, mas não consegue se inserir de uma forma adequada no mercado de trabalho, sem contar também que o desenvolvimento de ciência que é realizado no Brasil, ele geralmente está atrelado à sua presença dentro de uma grande universidade, né? E isso está totalmente relacionado com os investimentos do Estado nesses campos,
e condiciona a vida daquele especialista a ficar sempre buscando bolsas, né, de financiamento de estudos. Então, não aqui no Brasil, trabalhar com ciência é perigoso do ponto de vista financeiro, porque hoje você tem ali o financiamento da sua pesquisa. Daqui 6 meses você não sabe se você vai ter esse dinheiro, né? Então, como é que uma pessoa vive nessa incerteza, né? Então, o que acontece é que grandes especialistas acabam indo buscar campo de trabalho em outros países. E aqui na Índia, existe essa busca pelos indianos que se formam nessa área. Então, muitos deles conseguem ali, né, uma boa formação nessa área de produção de ciência e tecnologia, eles acabam sendo levados a trabalhar em outros lugares do mundo, nessas grandes empresas, justamente pela formação, pela qualidade da mão de obra que é produzida ali nesses grandes centros de educação na Índia, tá? Tanto assim que tem muito indiano que trabalha nessas grandes empresas desenvolvedoras de software, e só para vocês terem uma noção, que mais ou menos 1/6 de todo mundo que trabalha na NASA é indiano. Então, a galera ali é muito boa, se aperfeiçoa muito nessa área. E como as empresas sabem disso, eles vão até a Índia recrutar, eles vão buscar mão de obra especializada para isso. Então, assim, tem sim a vinda, né, a colocar as empresas para funcionar em território indiano, mas também tem um movimento de buscar na Índia essa mão de obra altamente qualificada. Então, são as pessoas que acabam deixando a Índia para trabalhar em outros lugares devido às ofertas de emprego que elas acabam tendo. Lembra um pouco esse movimento da fuga de cérebros, né? Gente super capacitada, super bem preparada para atender a demanda dessas empresas e desses grandes institutos de pesquisa, tá? Além da questão das indústrias que envolvem alta tecnologia, a gente também tem outros segmentos que são bem fortes dentro da Índia, como a indústria de construção naval. E aí é interessante a gente parar para pensar nisso, né? Porque não assim como a indústria de aviões, né? Eu até costumo brincar com os meus alunos, não é qualquer Zé Mané que consegue construir um avião, né? Um avião seguro e que funcione. A mesma coisa a gente pode pensar para a construção aí de grandes embarcações, e ainda mais quando a gente pensa que a gente tem uma parcela importante da nossa economia que depende da circulação marítima, né? Então, também não é qualquer Zé Mané que consegue construir uma embarcação segura para garantir esses transportes. Então, a indústria naval é uma indústria que movimenta também bastante tecnologia e bastante conhecimento e precisa de gente especializada, né? Além da questão aí da construção naval, tem a indústria mecânica, que é muito forte, a indústria química, petroquímica, e aqui eu insiro também a química fina, né? Eu já até comentei com vocês em outros momentos. Se a gente olhar, por exemplo, a Índia hoje é o maior produtor de vacinas do mundo. Eles construíram uma reputação em torno dessa atividade, né? Porque também são processos extremamente delicados, a produção de remédios, né? São processos industriais que demandam ali gente muito competente e processos muito bem controlados, né? Porque um errinho ali na hora de produzir um remédio pode ser a diferença entre a pessoa se salvar ou ela acabar, né, ficando com problemas mais sérios ainda de saúde. Então, é uma indústria que demanda ali muito, muito cuidado. A siderurgia e a metalurgia, a extração de petróleo e de minerais, a indústria automobilística. Então, são todas atividades ali que são importantes e que demandam ali de conhecimento específico, tá? E dentro
É legal, assim, aqui tem uma imagem que é interessante. Olha como existe essa preocupação com essa formação tecnológica, ó. Nessa imagem aqui, a gente tem 2 alunos de ensino médio que estão construindo ali um carrinho, né? Que vai funcionar ali de acordo com uma visão ali um pouco inovadora, né, para fugir um pouco da ideia do carrinho, dos carros que funcionam a motor de combustão e tudo mais. E é aquela ideia de o incentivo para as ciências, ela vem, né, ela está mais presente, sim, na formação superior, mas para atrair, né, os futuros cientistas ali dentro da Índia, existia um incentivo dentro da educação básica também. Então, lá no ensino médio, os alunos já começam a ter esse contato. Além dessa questão das indústrias de produção de bens, né? A gente também tem faz um recorte aqui para a indústria cinematográfica indiana, né? Que ela tem ali, funciona com mais intensidade em Mumbai, e ela ficou conhecida como Bollywood. Acho que, não sei se vocês já ouviram falar, né? É a versão indiana de Hollywood. Então, assim, é uma indústria muito bem consolidada, e a produção de filmes na Índia, por vezes, é maior do que a produção de filmes que acontece nos Estados Unidos, né? De Hollywood mesmo. Então, assim, em média, eles produzem mais ou menos 1.000 filmes por ano. Só também para efeito de comparação, nos Estados Unidos fica numa média de 600 filmes por ano, né? Então, assim, esse mercado da produção de filmes também é um modelo que movimenta bastante dinheiro, né? É uma indústria importante que movimenta bastante dinheiro e gera empregos. E esse mesmo modelo, né, de produção de filmes acaba sendo adotado por outros países da Ásia, tá? E é uma atividade que traz, né, o complemento aí econômico, né, como eu disse, gera empregos, movimenta economia, também acaba sendo uma maneira de divulgar alguns aspectos da cultura indiana de maneira positiva, né? Então, aqui a gente tem mais algumas imagens, né? Aqui uma imagem de uma linha de montagem numa indústria automobilística. Aqui tem um cartazinho de um filme indiano, né? E para tentar ilustrar aí essa atividade econômica que é muito forte na Índia também. Até aqui, pessoal, tudo bem? Vocês têm alguma coisa que vocês gostariam de perguntar? Não, professora. Então, assim, com isso a gente encerra. Ainda hoje eu vou postar para vocês a atividade referente sobre China e Índia. Como eu disse, vai ser aí a última atividade para compor a nota do segundo bimestre, tá? Então, hoje ainda eu posto, vocês vão fazer aí consultando os textos que a gente usou nas aulas, tá certo? E para a gente dar sequência aqui, nós vamos, então, começar a dar uma olhada na AP de Ciências Humanas, tá? Boa parte de vocês, eu sei que fez a prova, teve alguns alunos que tiveram problemas e não conseguiram realizar. Acredito que vocês se lembram que as questões estão misturadas, né? E então. Professora, Oi, eu não estava sabendo dessa prova aí, não. Melissa, a AP já faz mais de um mês que vocês fizeram isso, Ah, tá. tá? Então, assim, vocês já fizeram essa prova. É que, assim, não adianta nada vocês fazerem alguma coisa e depois vocês nem terem noção, né, não conversar a respeito, não comentar a questão. Então, assim,
como no caso de ciências humanas, a gente está lidando com duas disciplinas diferentes, eu vou trabalhar as questões de geografia e as questões de história, vocês vão discutir com o professor Sérgio na aula de história, tá bom? Então, primeira pergunta que eu faço para vocês: vocês têm o caderno de questão? Ou as questões abriam lá no sistema, vocês liam e já respondiam por ali mesmo? Eu respondia, quase. Abria e já respondia, tá. Do jeito que está aqui, fica fácil para vocês fazerem a leitura? Vocês acham que precisa aumentar um pouco? Como que tá? Dá para ler. Dá para ler? Então, a gente vai começar, então, eu vou também explicar para vocês. Vou pegar aqui o mãozinho. Sempre na frente, ó, tem o número da questão e do lado tem um código. Esse código, ele indica a habilidade que está sendo cobrada na questão, tá? Todas as habilidades que começam com H são as habilidades de história, tá? Então, ó, a primeira questão é de história, a segunda questão é de história, a terceira questão também é de história, a quarta questão é uma questão de geografia. Como que a gente sabe? Também, ó, a habilidade que acompanha tá aqui, ó, G de geografia, tá? Então, G09, que é do 9º ano, e o restante do código da habilidade, tá? Então, a gente não vai começar pelas 3 primeiras questões, porque são questões de história. A gente vai começar por essa aqui, que é pela questão 4, que é a questão de geografia, tá? Então, vamos lá. Vou até pegar aqui para eu anotar as considerações de vocês. Vamos lá. Tem um textinho aí. Alguém gostaria de fazer a leitura para a gente? Pode ser, professora? Pode ser. Vamos lá. A Alemanha passou o Japão. Isso tornou uma... Faltou o título, né? A Alemanha se torna o país com a taxa de natalidade mais baixa do mundo. A Alemanha passou o Japão e se tornou o país com a taxa de natalidade mais baixa do mundo. Pesquisa mostra que, nos últimos 5 anos, a Alemanha teve uma média de nascimento de 8,2 crianças por 1.000 habitantes. Em seguida, veio o Japão, com 8,4 crianças nascidas a cada 1.000 habitantes durante o mesmo período. Considerando os países europeus, Portugal e Itália estão atrás da Alemanha com a média de 9 e de 9,3 crianças nascidas por cada 1.000 habitantes, respectivamente. Por outro lado, o país com a taxa de natalidade maior do mundo é a Níger. Na África, em média, 50 nascimentos por 1.000 habitantes. Obrigada, Emanuel. A gente tem aqui, ó, é importante a gente considerar, porque ele fala em data no texto, né? Ele fala aqui, ó, nos últimos 5 anos, mas quando são esses 5 anos que ele considerou? Como a gente sabe isso? Aqui na fonte, né? A gente percebe aqui que o acesso foi em 2015. Não necessariamente o texto era de 2015, mas por aqui a gente consegue ter uma ideia de que foi antes disso, esses últimos 5 anos. Então, vamos tentar imaginar aí que tenha sido realmente de 2010 a 2015. É importante, né, porque às vezes a gente lê alguns textos que, sei lá, foram escritos há 10 anos, e aí tá lá assim, no mês passado. Mas se o texto foi escrito há 10 anos, não foi exatamente no mês passado, né? Então, a gente precisa prestar atenção nessas informações. Do que o texto está falando, de maneira geral? Sobre a natalidade de nascimentos das pessoas. Da quantidade de nascimentos aí em alguns lugares do mundo. E o que está falando especificamente dos nascimentos? Qual que é a informação? Está bem baixo nos 5 anos que conta no texto, já que isso é meio que de 2015. Que, então, a gente observa que em alguns países a gente está tendo uma baixa taxa de nascimentos, né? Ou seja, tá
o número de bebês ali, né, naquelas populações tem diminuído com o passar dos anos. Em cima do que a gente já conversou, em especial agora que a gente estava falando da China, falamos aí da Índia, o que significa, o que quer dizer e quais, sei lá, os possíveis problemas ou vantagens, não sei, quando a gente observa que está diminuindo o número de nascimentos numa população. A, a vantagem é que, tipo, o mundo entre eles não vai passar muito fome. E a desvantagem é que na hora de chegar ao ponto das pessoas trabalharem, não vai ter muitas pessoas trabalhando para dar dinheiro para o Estado ou o país. Isso aí, Thalisson, gostei. A gente tem, então, essa questão, se a gente pegar do ponto de vista econômico, essa redução dos nascimentos, ela pode ser, nesse momento, ela pode não ser um grande problema, mas a longo prazo, a gente tem alguns exemplos pelo mundo que ter menos filhos, né, vai refletir na estrutura econômica do país 20, 30 anos depois, né, porque vai faltar mão de obra para trabalhar e para atender as demandas ali de mercado naquela localidade. Então, esse é um dos problemas que são apontados, né? E aí é interessante que ele traz para a gente, como exemplo no texto, ele trouxe 3 países da Europa, né? Onde a gente enxerga essas taxas mais baixas. Trouxe um país asiático. Quem é o país asiático que ele trouxe? Japão. O Japão, né? E em contrapartida, para a gente ter uma ideia, né, de como isso se dá pelo mundo, ele trouxe para a gente um país do continente africano, onde os nascimentos eles são muito numerosos, né? Que é lá o Níger, que enquanto a gente está observando 8,2 na Alemanha, estão tendo 50 nascimentos a cada 1.000 habitantes. Então, assim, é muita gente nascendo. E isso tem a ver, né? Esse número acaba mostrando para a gente, ajuda, na verdade, não acaba mostrando, mas acaba ajudando a gente a compreender outras características dos países, né? Geralmente, países com altas taxas de natalidade, com alto número de nascimentos, são países mais pobres, que têm uma estrutura de sobrevida mais precária, então, geralmente, nascem muitas crianças, mas nem todas essas crianças conseguem chegar à vida adulta, porque acabam morrendo antes, ainda às vezes no primeiro ano de vida ou na primeira infância, porque falta estrutura básica aí para essas crianças sobreviverem, né? Então falta alimento, falta estrutura de saúde, falta saneamento básico, tudo isso compromete a sobrevida desses bebês, tá? Em contrapartida, a gente, nos países europeus e no Japão, a gente sabe que já existe essa estrutura muito bem colocada à disposição ali dos habitantes. Então, assim, depois de conversar um pouquinho sobre o texto, vamos dar uma olhada nas alternativas e ver aí o que vocês, qual seria a mais adequada para vocês assinalarem, ó. Então, de acordo com esse texto, a queda da taxa de natalidade na Alemanha ocasiona letra A, continuidade do crescimento da população e da taxa de reposição demográfica. B, estabilidade demográfica devido ao grande contingente de jovens adultos. C, perda econômica devido à diminuição da população em idade ativa. D, retração dos índices de expectativa de vida e da totalidade da população idosa. Qual vocês assinalariam? C ou B? C ou B? Quem mais? B. B de bola, Emanuel? Mais alguém, gente?
Vocês estão aí, pessoal? Ou é só virtualmente mesmo? Virtual? Bota virtual nisso. Sim. Vocês não lembram o que vocês assinalaram no dia da prova? Não. Não. Tá. Então, eu vou pegar aí o que foi trazido por vocês. B de bola e C de casa para a gente conversar. Então, a B, ó. Estabilidade demográfica devido ao grande contingente de jovens adultos. Vamos pensar. Inclusive, quando a gente estava estudando população na Europa, nós falamos da Alemanha, né? Que a Alemanha, inclusive, estava adotando algumas políticas de incentivo, né, aos casais alemães, para quê mesmo? Para eles reproduzirem. Para eles terem mais filhos, né? Aquele monte de vantagem, garantia de emprego, garantia de creche, para que os casais alemães optassem por ter filhos, né? Então, se existe essa preocupação do governo alemão de incentivar que as pessoas tenham mais filhos, dá para a gente falar que existe uma estabilidade demográfica porque tem uma grande população de jovens adultos? Não. Eu não entendi a pergunta, professora. Faz de novo, por favor. Bom, eu vou repetir, Larissa, mas vou pegar o não da Júlia aqui, da Júlia Dalan, para a gente ir pensando. Não, né? Porque quando a gente fala que alguma coisa está estável, quer dizer que ela não está nem diminuindo e nem crescendo, certo? Ela estabilizou. Quando ele fala de estabilidade demográfica, então ele está falando que a população está estável. E que existe nesses países que o texto traz um grande contingente de jovens adultos. Se nós estamos falando, né, que existem políticas de incentivo à natalidade, estão pedindo, por favor, pessoas tenham filhos, significa que não existe, na verdade, esse grande contingente de jovens adultos. O que predomina? Qual faixa etária de pessoas predominam nos países europeus? O que tem mais na Europa? Criança, jovem ou... Oi, Emanuel? Idosos? Idosos, né? Então, a gente enxerga na Europa como um todo, em alguns países mais, outros um pouquinho menos, mas uma população envelhecida. Então, as pessoas envelheceram, aumentou a expectativa de vida, ou seja, vive mais. Então, as pessoas, a maior parte da população é a população mais velha. Então, assim, não existe esse contingente de jovens adultos. Justamente porque conforme aumentou a esperança de vida, aumentou a escolaridade das pessoas, eles passaram a ter menos filhos. A gente discutiu isso quando a gente estava falando de Europa. E isso é uma regra que funciona em qualquer lugar do mundo, tá? Então, não pode ser a B, porque não existe uma estabilidade da população e não existe esse grande contingente de jovens adultos. Justamente porque o que predomina na população desses lugares é a população mais velha. Então, a B não pode ser. Vamos olhar a C. Perda econômica devido à diminuição da população em idade ativa. Essa aqui faz sentido, pessoal? Sim. Sim, né? Porque a gente tá, né? Eu ainda pedi para vocês pensarem no exemplo da China, que ficou, né, mais evidente. Mas essa mesma lógica funciona para outras localidades. Tanto é que na Europa, quem é que acaba ocupando essa falta, né, dessa mão de obra local ali? Quem é que acaba pegando os empregos que estão ali vagos, porque não tem cidadãos ali da Europa para fazer essas atividades? Falta mão de obra na Europa. Quem geralmente pega Estrangeiros? Os estrangeiros, né? Os imigrantes. Então, são os imigrantes que acabam ocupando esses postos de trabalho, mesmo com todos os problemas que a gente sabe que estão associados
a imigração em direção ao continente europeu. Mas essas pessoas são as que acabam ocupando esses postos de trabalho. Então, a mais adequada aqui, pessoal, a resposta correta dessa questão 4 é a letra C, porque esse problema de termos baixos índices aí de nascimento vão interferir na população economicamente ativa, vai faltar gente para trabalhar, tá certo? Alguma dúvida, gente? Alguém pensou que poderia ser a A ou a D e queria entender melhor por que não é? Ou tá tudo bem nessa primeira? Tudo bem. Então tá. Vamos para a próxima questão de geografia, então. Bom, essa questão aqui também é de geografia, mas eu vou deixar para fazer com vocês depois, porque tem esse mapa e eu queria explorar um pouquinho mais o mapa com vocês. E como já falta pouquinho tempo para a gente encerrar a aula, eu quero tentar fazer mais uma questão e deixar do mapa para a próxima aula, que ela vai demandar mais tempo para a gente fazer, tá? Aqui. É a 9. Bom, olha só. Temos aí essa questão 9, né? Que também tem um textinho acompanhando para a gente poder resolver. Então, essa aqui, só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, eu mesmo vou fazer a leitura, tá bom? Então, vamos lá. De acordo com o relatório da New World Wealth, a soma das fortunas milionárias africanas chegou a 660 bilhões de dólares em 2014. E o número de milionários do continente deve chegar a 234 mil até 2024. A bonança milionária, entretanto, não foi acompanhada por uma proporcional distribuição entre toda a população africana. O número de pessoas no continente que vive com menos de $1,25 por dia, cerca de R$ 4,30 por dia, ou R$ 130 por mês, aumentou de 411,3 milhões em 2010 para 415,8 milhões em 2011, segundo o Banco Mundial. Então, esse texto também ele foi acessado em fevereiro de 2021. No entanto, o texto ele traz datas para a gente, então aqui fica mais claro o que eles usaram para identificar, né? Então, o que o texto está falando aqui, gente? Que as pessoas. Ai, professora, eu não sei explicar, mas tipo. Que a renda não está sendo distribuída de uma forma justa. Isso, que tem um problema aí de distribuição de renda, né? Porque ele fala num primeiro momento que a quantidade de riqueza e de pessoas que estão ficando milionárias na Índia, né, o tamanho das fortunas, ela aumentou, e o número de pessoas que são milionárias está ali, né, na casa dos milhares ainda. Eles projetam que vai chegar a 234 mil pessoas milionárias em 2024. Só que quando você olha o restante da população, a gente vê que é só realmente esse pequeno grupo que teve acesso a esse crescimento, né, esse aumento de renda, né, das suas fortunas. Porque a maior parte das pessoas vivem com menos de $1,25 por dia. Isso aqui, gente, esse tipo de medição é que determina as populações que vivem, né, na linha da pobreza e na linha da extrema pobreza, é a quantidade de recursos ali que a pessoa tem. Então, veja, nas contas aqui, no momento da produção desse texto, eles registraram que a maior parte das pessoas que vivem no continente africano, elas vivem com R$ 130 por mês. Vamos lá, vocês têm uma noção, né, de quanto custa manter ali as nossas necessidades básicas, né, que é moradia, comer, remédio, roupa, aquilo que é básico para a gente se manter vivo dignamente. Dá para fazer isso com R$ 130 por mês? Não. Não. Não, né?
Então, assim, é muito baixa a renda. Então, a gente tem, o texto traz para a gente essa ideia de novo dos extremos. Tem um grupo pequeno com muita grana e a maior parte das pessoas com poucos recursos, com uma renda muito limitada, tá? Então, assim, partindo dessa ideia que o texto está trazendo para a gente pensar a respeito, ele fala aqui, né? Esse texto indica que os países do continente africano apresentam A. Alto índice de desenvolvimento humano. B. Baixa renda per capita. C. Elevado produto interno bruto. D. Pequena expectativa de vida. Então, sendo que a gente está falando aqui da questão da renda, qual será que seria A B. Qual? B. B de bola ou D de dado? B. De bola. B de bola. É isso mesmo. A gente, pensando só no que o texto trouxe de informação para a gente, a conclusão que a gente chega é que por pessoa, né? Per capita é por pessoa. A renda é muito baixa. A maior parte das pessoas acaba vivendo com pouquíssimos recursos. Então, a resposta mais adequada para a questão 9 aqui da AT é a letra B de bola, perdão, baixa renda per capita. Tudo bem, gente? Vocês entenderam por quê? Ou alguém tem alguma dúvida que consideraria aí outra alternativa? Não? Tudo sob controle por enquanto? Então, ó, a gente conseguiu resolver 2 questões. Vou parar por aqui. A gente vai... Então, na segunda-feira, a gente retoma para continuar fazendo a correção. Vou aqui interromper a gravação também para poder fazer chamada rapidão, para poder liberar vocês para a próxima aula.